Iniciamos hoje uma nova série de mensagens chamada Heróis da Fé. E a galeria dos heróis da fé está muito bem representada neste capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11 é como se fosse a calçada da fama do Evangelho, a calçada das grandes estrelas. Mas se você conhece muito bem a palavra de Deus, você vai fazer uma boa leitura e vai ver que são homens e mulheres comuns, como eu e você. É por isso que quando falamos de heróis da fé, não falamos dos grandes feitos deles, por eles mesmos, porque a fé é um dom de Deus. Quando examinamos fé na palavra de Deus, entendemos que é algo que Deus nos dá. Ou seja, se esses homens e mulheres são heróis, como nós os identificamos, são heróis por uma virtude dada por Deus, para que eles possam fazer grandes coisas em nome de Deus, para a glória de Deus. Ou seja, não há nenhuma virtude em especial que vamos procurar nesses homens, nessa galeria, mas vamos ver a grande virtude de Deus na vida deles, a fé. Diga assim, fé. Essa palavra tão pequena, que todo mundo deseja ter e alimentar e nutrir, fé, fé em Deus. Todos nós temos fé. A pergunta é: fé em quem? Eu e você, como cristãos, homens e mulheres que professamos a fé cristã, nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. Você tem que dizer um amém bem forte para isso. Aleluia. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler aí os primeiros 4 versículos, do versículo 1 ao versículo 4 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho do ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos até aí. Hoje, o primeiro herói dessa galeria da fé, nós vamos analisar esses dois irmãos, Caim e Abel. Nós vamos tirar algumas lições disso, mas o relato original da história de Caim e Abel é que eu quero ler com você também. Então, volte a sua Bíblia no primeiro livro das Sagradas Escrituras, Gênesis, no capítulo 4, no início de tudo. Gênesis, capítulo 4, vai falar um pouquinho da primeira família, Adão e Eva. Então, seus primeiros filhos, Caim e Abel. E toda a repercussão que essa família, o relacionamento em especial desses dois irmãos, não somente entre si, mas com Deus, vai nos ensinar nessa noite. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, peço que você preste muita atenção. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, diga primícias, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim.
És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. 2 irmãos, um mesmo culto, 2 ofertas, 2 corações, 2 intenções, 2 reações: morte e vida. É isso que está diante de nós. A primeira relação familiar, sem a presença de Deus plena, já acaba em morte. A primeira relação do ser humano entre si, não querendo mais a interferência de Deus, acaba em morte dentro da família, onde 2 irmãos que deveriam cuidar um do outro, que deveriam zelar um para o outro, acabam se desentendendo e um assassinando o outro. Há ali um chamado, há ali algo muito interessante, 2 reações tão diferentes: o coração de Abel, um coração grato por aquilo que Deus tinha dado a ele, e o coração de Caim querendo e buscando recompensas. Por isso que o título da mensagem de hoje é: por um coração de Abel em terra de Caim. Por um coração de Abel em terra de Caim. É fato que quando olhamos a sociedade que vivemos, vemos uma sociedade que quer matar relacionamentos, vemos uma sociedade que quer destruir as relações, uma sociedade que quer nos ver distantes uns dos outros, uma sociedade da recompensa, não da generosidade por si mesma, uma sociedade que espera sempre um elogio, assim como era o coração de Caim, e não como fruto de sua devoção a Deus, como é o coração de Abel. Por isso que eu e você temos que aprender a ter um coração de Abel em terra de Caim. O problema é que quando lemos essa palavra, não nos identificamos com Abel, nos identificamos com Caim. Se pudéssemos entrar numa sala e tivéssemos ali o detector de mentiras, quem aqui já viu o detector de mentiras, né? Aí vê se o seu batimento cardíaco vai disparar, se a sua pupila aumenta ou não, se sua voz dá uma variada quando você conta uma mentira, e realmente pudéssemos abrir o nosso coração, sabendo que estamos sendo avaliados, certamente iremos encontrar muitas das nossas atitudes como as atitudes de Caim. Uma das grandes lições que eu vejo aqui, quando buscamos um coração de Abel em terra de Caim, a necessidade de termos esse coração grato que Abel teve, esse coração consciente de quem Deus é que há um poder e uma sutileza no pecado. O pecado tem poder, o pecado é sutil, o pecado é malicioso. Quando Caim fica triste porque sua oferta não foi bem recebida, Deus, ao encontrá-lo, diz que o seu semblante está descaído. E no versículo 7, Deus diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim, se você procedesse bem, certamente a sua oferta seria aceita. Deus está mostrando que a sua oferta não foi fruto de gratidão. Mas ele continua: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A expressão aqui no original é como se um animal predador estivesse a te rondar. Você já viu aqueles vídeos da África, quando você vê aqueles leopardos, leões, tigres na caçada, aqueles selvagens, que eles ficam atrás, escondidos da vegetação, a esperar aquela presa mais fraca, aquela que é deixada para trás, aquela que é doente, aquela mais abandonada, aquela que se desvia do rebanho um pouco, então ele mira nela,
e ele sai num tiro, ele esquece todas as outras e mira naquela, porque ele está focado na sua presa. Deus está dizendo que o pecado é assim, o pecado é como um dominador, um predador que está focado em nós, querendo nos tragar. Ao menor sinal de fraqueza, de distanciamento, de esfriamento, o pecado dá o bote. Essa é a figura tão interessante de um predador. O pecado é predatório. O pecado tem vida, mas é mortal. O pecado, ele tem alguns aspectos. Pensando nesse poder, na sutileza do pecado, eu vejo que o pecado busca a presença permanente e crescente em nossa vida. Permanente e crescente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós achamos que quando cometemos o pecado confessado, claro que Deus o perdoa, Deus lava o nosso coração, mas nós abrimos brecha para que esse pecado tente se instalar na nossa vida. Você pode pensar nos hábitos da nossa vida. Quando você tem um hábito, por exemplo, de fazer alguma coisa de forma rotineira todos os dias, aquilo pode se tornar uma coisa difícil para você nos primeiros dias, e quando passar as semanas, os meses, você adquire aquele hábito, e aquilo que era difícil se torna hábito, ou seja, é fácil, faz parte da sua rotina. O pecado que tem a mesma sutileza, tem o mesmo poder de buscar de forma sutil entrar na sua rotina. Quando a gente comete um pecado, ele não acaba, mas na verdade ele se torna uma presença em sua vida. Ele quer habitar no nosso coração. Quando Deus chega a Caim, ele diz: cuidado, Caim, você precisa dominá-lo, senão ele te dominará. E quantas pessoas dominadas pelo pecado, porque não entenderam o poder e a sutileza dele, ele vira uma sombra dessa pessoa, está sempre acompanhando ela, permanece com ela, quer realmente afetá-la em todos os aspectos. Observamos as coisas como hábito, como eu disse, e o pecado que hoje era um acidente, e você não muda, amanhã é outro acidente, e depois você continua fazendo, e daqui a pouco você vê que em vez de dominá-lo, ele te domina. Caim foi dominado pelo pecado. Caim foi dominado pela amargura. Nós vamos ver daqui a pouco, porque ele tinha uma visão totalmente errada de Deus. Você, por exemplo, pode decidir: eu não vou perdoar fulano ou ciclano, eu não vou perdoar meu pai e minha mãe, porque eles fizeram algo terrível para mim no passado. Eu não vou perdoá-los. Eu tenho razão, eles têm que me pedir desculpa para mim. E você pode levar isso, mas certamente essa sua ação de falta de perdão, essa sua ação de não dobrar-se no seu orgulho e buscar perdoar as pessoas, ela vai endurecer seu coração, ela vai te tirando a sensibilidade. Efésios capítulo 4 fala sobre isso, essa dureza do coração, o que o pecado faz, que nos torna insensíveis aos seus malefícios para com a nossa vida. E o que ontem doía o nosso coração, hoje não dói mais, hoje é normal. O que ontem para a sociedade era um absurdo, hoje já se torna uma realidade. Não faz muito tempo, eu ouvi de um senador norte-americano, quando ali no Senado americano estavam aprovando algumas leis, e a lei que doía o coração dele, a lei do aborto. Então ele, no seu discurso, ele disse, em rápidas palavras, que ele chorava naquele dia, porque há 50 anos atrás nunca se pensou na hipótese de confirmar a lei do aborto. Ele chorava porque quem sabe há 50 anos daquele dia em diante, no futuro, quem sabe estariam aprovando a lei da pedofilia. Por quê? Porque o coração do homem se endurece, ele perde a sensibilidade do mal, é a sutileza do pecado. Ele começa a dominar a nós, ele se torna uma presença constante e crescente na vida do ser humano. Quantas pessoas nós pastores atendemos, e quando vão abrir suas vidas, são pecados de estimação. Certa vez eu dei um exemplo aqui, que tem aquela loja do Pet Pecado. Você conhece o Pet Pecado? Não? Você nunca foi na Pet Pecado?
Pet pecado é aquele pecado que você fala, não, ele é pequenininho, bonitinho. Olha só, esse filhotinho de pecado aqui, é inofensivo. Eu vou levar ele para minha casa? Certamente. Aí você leva ele para casa porque você o domina. Você fala, não, isso aqui tá, o que é isso? Acho que eu vou ter medo de um pecadinho desse tamanho. Ô louco, bilu, bilu. E você brinca com o pecado, e você leva para sua casa. Só que passa o tempo, você tem que alimentar o pecado. Então você compra uma ração boa para o pecado, e você cuida do pecado, e aquele pecado vai crescendo. Você olha, está meio grande, não, mas eu ainda domino, tranquilo, simples. Só que o pecado vai crescendo, e quando você abre os seus olhos, ele é um Rottweiler indomável dentro da sua casa, da sua vida. É a loja do pet pecado. O pecado quer fazer-se presente. Mas essa figura que Deus usa para Caim também não fala só de um pecado querendo nos devorar, mas fala de um pecado escondido. Ele está à espreita. E o pecado certamente será pecado na nossa vida, porque ninguém mais sabe que o fazemos. Caim levava uma amargura no seu coração escondida, era só ele que alimentava aquilo. É só ele que alimentava aquele descontentamento. Caim tinha uma relação com Deus, que não era o Deus que se revelava no dia a dia, na vida deles. Era um Deus que ele imaginava, e eu fico assustado como que as pessoas têm versões de Deus, que não são a versão exata das Escrituras. As pessoas têm concepções de Deus que elas mesmas criam, que não está relatado nas Escrituras. Pessoas que querem conhecer a Deus pela sua própria consciência e não pela revelação de Deus para elas. E é por isso que tantas pessoas questionam os planos de Deus. E eu pergunto, de qual Deus? Do Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ou o Deus da sua própria consciência? Quantas vezes nós não perguntamos para as pessoas, você se considera um cristão? E as pessoas vêm com as respostas mais absurdas do mundo, achando que ser cristão é se identificar com uma doutrina X ou Y, ou ser cristão é fazer isso ou aquilo, e se esquecem do seu compromisso irrestrito, pessoal, de intimidade com Jesus Cristo. É por isso que somos cristãos. E as pessoas têm essas concepções erradas. O pecado, ele é sutil, ele se esconde. Isso significa que as piores coisas da vida, as falhas de caráter, os pecados da sua vida, que mais irão arruiná-lo, são as que você menos vai admitir. A gente justifica, a gente racionaliza. Você pensa, todo mundo faz. Tem gente pior que eu. Se comparar, olha, eu sou um marido bem melhor do que qualquer marido que você podia ter. Quantas vezes você não escutou isso, hein, esposa? Misericórdia. Não, você tem que agradecer que eu estou na sua vida, porque ela tem cada coisa ruim aí no mundo. Deus tem que agradecer que eu existo, porque eu sou um exemplar de cristão extraordinário. Tenho uma vida tremenda. Existem pessoas que fazem coisas piores que as minhas, ou então aquela desculpa, eu preciso me permitir, eu mereço satisfazer essas áreas da minha vida. Com a pandemia, vieram várias e novas justificativas, que o mundo todo criou. A gente não admite. Hebreus capítulo 12, versículo 11, fala que o pecado tenazmente nos assedia. Ele vem com seduções ao nosso coração, assim como veio a Caim. Existe o pecado e as expressões do pecado. Muitas vezes nós atacamos as expressões do pecado. Você vê uma pessoa que conta mentiras, e as mentiras são as expressões de algo que está no seu coração. Calvino, o reformador, ele certa vez escreveu, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele continua, fujamos de nós mesmos. Já pensou? Nosso coração fabrica muitos ídolos. Lutero dizia, meu pior inimigo está dentro de mim, meu coração. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele falou assim, se eu sair da terra, deixar o mundo e o diabo, deixar todo mundo aqui, ir para a lua sozinho, se isso fosse possível, ainda assim eu mesmo seria o meu pior inimigo. Ai de nós, nosso coração é o nosso maior inimigo. Nós
culpamos e julgamos as expressões do pecado, mas esquecemos de julgar o pecado que habita em nós. Caim esqueceu disso tudo. Mas graças a Deus, porque em profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, eu vou projetar para você ler junto, fala o seguinte: o coração do homem é terrivelmente sombrio e enganoso, ele é um enigma que ninguém consegue decifrar, mas eu, o Eterno, investigo o coração, examino a mente, eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo, eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Você pode dizer amém por isso ou não? É o nosso Deus. Mesmo que eu e você não saibamos o que vai dentro do nosso coração, vemos só as expressões do pecado e esquecemos que existe um ídolo o qual criamos. Se mentimos, quem sabe o nosso ídolo é ser aceito. Contamos mentiras, histórias para sermos aceitos pelas pessoas. Tantas pessoas contam mentiras para se fazerem de mais legais, de mais importantes, de fazerem que sabem mais isso ou aquilo, e são mentirosos. Porque há um ídolo no nosso coração que busca por aceitação e assim por diante. Que possamos pedir: Deus, sonda, decifra o meu coração, assim como o profeta Jeremias fala. O texto mostra que há sim alguém que pode revelar as intenções do coração. Há sim um momento para isso. E aí eu vou para a segunda parte dessa mensagem. Que na hora de cultuar, tudo se revela. Olha só que interessante, o culto é revelador. E eu não estou falando desse momento do culto, porque você sabe muito bem, você já aprendeu muito bem aqui nessa igreja, que o culto não tem hora para começar nem hora para terminar. Temos uma reunião de adoração com hora para começar e mais ou menos uma hora para terminar. Mas o culto é todo dia da nossa vida. O culto não termina, nós nem mesmo iniciamos um culto. A palavra do Senhor diz que nós nos unimos a um culto que já começou de eternidade passada e vai até eternidade futura, porque os anjos estão adorando, as milícias celestiais estão glorificando a Deus, e nós nos unimos em adoração, nos unimos a esse culto, e a nossa vida é um culto. Por isso que na hora de cultuar, tudo se revela. Há outras versões aqui, desse mesmo texto, que fala que, por exemplo, a Nova Versão Internacional fala que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Preste atenção na diferença. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala que Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Veja só. Ele vai para o primeiro carneirinho, ele espera o segundo nem o terceiro, ele vai no primeiro carneirinho nascido. A Nova Versão Transformadora diz que ele trouxe as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Veja a diferença. Caim pegou o fruto da terra, Abel pegou o primeiro. Se você vive desses animais, você às vezes tem que esperar: quanto que eu vou dar de oferta? Bom, eu tive 10 crias, então eu vou dar a dízima, vou dar 1. Mas eu sou um ofertante fiel, vou dar 2, porque eu sei que eu tive 10. Agora eu estou falando de um homem que não sabia quantas crias ia ter. Ele pegou a primeira cria e já entregou em sacrifício a Deus, sem saber se ele teria a segunda, a terceira, a quarta. Ele deu as primícias, e muitas vezes nos falta entender o que é essa palavra primícia. É o de mais excelente, é o primeiro, é o de mais especial, é aquilo que vem em prioridade. Será que eu e você temos entendido isso na nossa vida? E eu não estou falando só de dízimos e ofertas, porque seria muito pequeno falar só sobre isso nesse momento. Abel, a sua vida era uma primícia entregue. A sua vida era uma oferta no altar do Senhor. Ele entendia que tudo pertencia ao Senhor, e mesmo que ele não soubesse o que viria amanhã, o que tem hoje pertence ao Senhor. Eu e você temos que entender isso, o valor das primícias do nosso relacionamento com Deus. Abel deu uma oferta não calculista. Caim estava calculando. Caim estava pensando: será mesmo que Deus merece tudo isso? O culto para Caim é o seguinte: Deus não merece nada especial. O culto para Caim é o seguinte: qualquer coisa serve. O culto para Caim quer dizer, é um fruto de uma ingratidão que ele tinha, porque ele achava que merecia mais. Caim prioriza a sua história ao invés da história de Deus. Olha o meu campo, olha a minha terra, olha a minha história. Fruto disso tudo, o resultado foi revolta.
Caim esperava a recompensa de Deus. Abel esperava de alguma forma recompensar Deus. O culto para Abel é fruto de um coração aberto, é fruto de uma confiança existente, é fruto de um desprendimento das coisas materiais para se prender em Deus. É um misto de alegria com liberdade. Abel experimentava isso em sua vida. Por isso que diz o texto que mesmo depois de morto, ele continuava a falar. Seu legado continuava. E você sabe quando você perde algumas pessoas especiais, que eu não estou falando de realmente especiais, são pessoas que continuam falando depois da sua morte. São legados que continuam na nossa vida. Abel tinha um coração totalmente diferente. E no culto, ambos foram chamados para cultuar a Deus. Ambos tinham um relacionamento com Deus. Ambos estavam preparando sua oferta. Ambos vinham à igreja. Ambos iam para a célula. Ambos estavam envolvidos em tudo. Eu e você não temos olhos para discernir. Mas Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele investiga o nosso coração. Então Deus responde de forma diferente. Para Abel Ele responde e se agrada. Para Caim não. Isso aí com relação ao pecado também. Para Caim, ele se preocupa em até onde eu posso ir para satisfazer a minha carne. Até onde eu posso ir que não é pecado. Já contei essa história. Certa vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, até quantas latas de cerveja eu posso beber que não se considera pecado? São 3, 4. Porque você sabe, né, pastor? Tem gente que com uma já fica bêbado. Eu já não. Eu aguento até 4. E eu fiquei escutando aquilo e pensando, ele não está preocupado em agradar a Deus, está preocupado em agradar a si mesmo. A nossa pergunta não é mais essa, meu querido. A nossa pergunta é: o que eu faço para agradar a Deus? O que eu faço para glorificar a Deus? Porque a minha vida foi salva. Essa é a pergunta de Abel. Eu quero agradar a Deus. A pergunta de Caim é: até onde eu posso para agradar a mim mesmo? Tem até uma criança dando a glória a Deus aí. É com os dízimos e ofertas também. Quando nós olhamos o Velho Testamento, vemos a 10ª parte, a dízima, como uma métrica mínima. É como se Deus estivesse ensinando o povo: eu quero entender o que é generosidade, quero entender o que é dependência. Comece o seguinte: deem 10%. Mas eu vou falar para você, porque até já passou o momento das ofertas aqui, não precisa nem ficar constrangido, nem você. Se você quiser esquecer isso aqui amanhã, você esquece, você que sabe. Os 10% é a mínima contribuição que um homem ou uma mulher de Deus dá. É como se entrássemos no prezinho da faculdade de Deus. Você quer aprender? Comece dando 10%. Mas você vai entendendo o que é isso. E você vai subindo nessas categorias da confiança em Deus, da fé, do seu coração alicerçado. E você não fica mais ligado à porcentagem, porque você, se puder, dá tudo para Deus. O culto revela o coração. Na hora de cultuar, tudo irá se revelar. Há 2 formas de eu ofertar a Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Uma é como Abel, fruto da sua gratidão a Deus, porque Deus te deu tudo, e tudo que você tem pertence a Ele, então você devolve a Ele em forma de gratidão. E a outra é buscando recompensas. E há um sentido de religiosidade em Caim, que ele buscava ser reconhecido, e quando ele vê alguém sendo reconhecido, e ele não, ele fica revoltado, ele descai o seu semblante, ele fica entristecido. São pessoas que não se alegram com a vitória dos outros, são pessoas que por trás falam assim: parabéns, ordinário. Que legal, você trocou de carro? Uau, bacana, hein? Brincadeira, viu? Esse cara. As pessoas não se alegram com as outras. Você vê a diferença de Caim e Abel na superfície, não é fácil de ver. Ambos são trabalhadores, como eu disse, ambos vão à igreja, ambos prestam culto, ambos falam em nome de Deus, mas um não tem um fervor, não tem autocrítica, é desequilibrado emocionalmente e busca reconhecimento. Esse é Caim. Quem sabe eu e você temos Caim dentro de nós. Quem sabe eu e você precisamos buscar ter esse coração maleável de Abel em terra de Caim, e não perpetuar as ações de Caim nessa terra.
Você quer ser um Caim ou quer ser um Abel? Veja, Caim odeia Abel. Caíns odeiam Abéus. Abéus não odeiam Caíns. Caíns estão sempre se comparando. Caíns estão sempre infelizes com o que recebem. Caíns estão sempre mal-humorados. Caíns estão sempre ansiosos. Tudo tem a ver com você estar procurando como sua salvação. Tudo tem a ver com a sua percepção de Deus. Tudo tem a ver com a sua confiança fundamental que está alicerçado no seu coração. Qual o coração que buscamos? Coração de Abel, um coração de Caim? Temos que buscar ter um coração de Abel em terra de Caim. E eu quero ir para o encerramento, que é esse terceiro e último ponto. Um sinal da graça e da justiça de Deus. Deus é maravilhoso, amém? Quando ele percebe a situação, no versículo 6, olha só como Deus se aproxima de Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus é especialista em fazer perguntas. No versículo 9 ele fala: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, Caim, teu irmão? Vocês sempre andavam juntos? Vocês frequentavam a casa um do outro? Onde está Abel, teu irmão? Versículo 10 ele fala: que fizeste, Caim? Deus em nenhum momento chega condenando Caim. Deus chega buscando Caim, buscando o coração de Caim. E se você, assim como eu, se identificou com muitas ações horríveis de Caim, eu quero que você se identifique com um Deus que nos busca e busca nos reconciliar. O que fizeste? Onde está o teu irmão? E ele fala: a voz, o sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deus vem com duas ferramentas. Ele sempre se aproxima conosco assim. Ele vem com a sua justiça e com a sua graça. Eu quero olhar para a graça primeiro. Quando Deus faz perguntas, Ele não está tentando entender o teu coração, porque Ele já entende. Ele está tentando fazer com que você e eu venhamos a entender o nosso coração. Deus não faz perguntas para entender a situação. Deus faz perguntas para nós. Ele se aproxima de nós para que eu e você possamos olhar para o nosso coração. Caim não olhou para o seu próprio coração. Caim demonstrou ainda mais sua revolta. Eu sou tutor do meu irmão por acaso? Eu tenho que cuidar dele por acaso? Para você me perguntar. Ele demonstrou ainda mais revolta. Caim não entendeu e não observou a graça do Senhor o abraçando. Caim não compreendeu essa ação de Deus na vida dele, do cuidado de Deus sobre a vida dele, buscando restaurá-lo. E mesmo assim Deus foi gracioso e compassivo com ele. Ou seja, as perguntas que Deus faz a Caim é para que ele mesmo entenda e compreenda o seu coração. Deus fala: você está abatido, seu rosto está descaído. Ele percebe a situação que vivemos. Não é culpa de Abel você está assim, Caim. Não é minha culpa você estar assim, mas culpa de uma brecha que você deixou para o pecado. E mesmo assim Deus vem em socorro a Caim, como se Deus estivesse falando assim: Caim, eu não quero vê-lo morrer. Eu quero que você também seja alvo da graça de Deus. Preste atenção, Deus falando com o primeiro homicida. Olha como que Deus trata um homicida na palavra de Deus. Com graça, mas também Ele trata com justiça, queridos. Ele também se aproxima de Caim com justiça. Ele fala: o sangue de teu irmão clama da terra a mim. Preste atenção aqui. Toda injustiça feita nessa terra, de alguma forma, clama por justiça a Deus. Muitas vezes nós vemos perguntas assim, quem sabe até o seu e o meu coração tenha feito esses questionamentos. Deus não vai mover sua mão? Deus não vai julgar esse povo? Como é que Deus vai deixar essa desgraça, essa injustiça acontecendo? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor Deus. Ele fala: o sangue de Abel, a injustiça que foi feita com ele, clama. Esse clamor vem aos meus ouvidos, Caim. O sangue dele clama a mim.
cada pessoa abandonada, cada corrupção acontecendo nesse mundo afora, cada pessoa assassinada, cada injustiça feita por maior ou menor feita, não passa desapercebida, clama aos ouvidos de Deus. E Deus não é indiferente a isso, mas Deus sabe o momento de tratar com as situações. Então descanse nisso, não queira fazer justiça. Deus é a nossa própria justiça, Ele que vai fazer justiça. Ele fala: o sangue de Abel clama a mim, o sangue da injustiça da humanidade clama a Deus por justiça, até aquele dia que Ele vai romper os céus e vai voltar, e vai estabelecer o seu reino de amor e de justiça, de graça e de misericórdia. A justiça de Deus. Mas como que Deus pode conciliar justiça e graça? E eu só vejo isso em Jesus Cristo. A justiça de Deus e a graça de Deus reconciliada somente pelo seu Filho encarnado, somente pela encarnação. Porque anos depois, muitos anos depois dessa história, veio um homem com o coração de Abel em terra de Caim. Os Caíns da sua época não aceitaram, rejeitaram. Os Caíns o levaram a um julgamento injustiçado. Os Caíns o levaram a ser crucificado naquela cruz. Eles não suportavam o coração deste homem. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 24 diz: vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos os justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Como é que o sangue de Jesus fala? O sangue de Jesus, a semelhança do sangue de Abel, também clama por justiça. Mas diferentemente, quando nós chegamos ao trono, ao julgamento, Deus não pede para esse grande juiz, Ele como nosso representante, como nosso advogado, Ele não se achega a esse grande juiz fazendo uma cena, fazendo algumas considerações, mas Ele fala: olha o meu sangue derramado naquela cruz, clama por justiça, porque eu paguei a penalidade desse réu, e eles têm que ser absolvidos, porque o meu sangue já pagou a sua pena. Não é que vai ser pago, Jesus Cristo já pagou antecipadamente aquilo pelo qual nós vamos ser julgados no julgamento final, querido. Quando chegarmos lá, nossa pena já foi paga, o sacrifício de Cristo já foi feito, o seu sangue foi derramado naquele solo, e clama por justiça. Então só em Jesus Cristo que eu vejo essa reconciliação, só em Jesus Cristo eu vejo um Deus que alcança Caim e o marca. Diz o texto que Deus colocou um sinal, versículo 15, colocou um sinal em Caim, um sinal de graça, de misericórdia, de bondade, em um assassino, em um homicida. Deus coloca sinais em nossa vida. Pessoas ruins como nós, pecadoras como nós, alimentamos o pecado em nós, e mesmo assim Deus vem com a sua graça nos resgatando, vem com o seu amor nos abraçando. Não é assim? A bondade dele nos alcança. Ah, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé e comece a glorificar o Senhor, que levante suas mãos e adore ao Senhor, porque nós temos também essa marca da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor sobre a nossa vida. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Redentor. O sangue de Cristo clama ainda melhor do que de Abel. Ele é o verdadeiro Abel, aquele que se dá sua vida pelos seus irmãos. E é Jesus Cristo que chega no trono do Pai e diga: os meus irmãos e irmãs estão lavados com o sangue do Cordeiro. O meu sangue também clama por justiça. Aleluia. Que haja salvação, que haja conserto, que haja abandono de pecados nessa noite. Pai, não permita que o pecado faça morada crescente em corações aqui, Deus. Que possamos ter uma vida de arrependimento, que possamos estar atentos à voz do Senhor de graça e de misericórdia, diferentemente de Caim, que não deu ouvidos aos laços de amor em Cristo Jesus. Que possamos estar unidos contigo, Deus, que possamos ser levados ao arrependimento, que possamos entender que o culto revela o nosso coração,
que ao trazermos a oferta, que ao nos unimos ao culto, ao cultuarmos ao Senhor em nossa casa, com as nossas famílias, que realmente o Senhor se agrade da nossa oferta de amor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a tua poderosa mão esteja conosco, e que possamos reconhecer o sinal da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.